Ninguém está com um cronômetro esperando você concluir a sua corrida ou você concluir a etapa que você está vivendo. É um cronômetro imaginário só na sua cabeça e você está correndo talvez um nível que você não precisa, numa velocidade que você não precisa, porque você está perdido. Tem um vídeo muito bom que eu assisti aqui no YouTube, que é sobre um senhorzinho fumando um cachimbo. E ele fala basicamente que talvez você esteja exigindo de você agora algo que só é esperado para você em outra fase da sua vida, com mais idade, em outro contexto. E aí eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, e ele trouxe uma comparação de que, às vezes, as pessoas se cobram aos 20 anos algo que só é esperado aos seus 40, ou que você se cobra aos seus 30 algo que só é esperado aos seus 50. E toda essa carga que você traz, como se o mundo inteiro estivesse te apressando, faz com que todas as suas decisões sejam mais apressadas, sejam mais difíceis. E é sobre isso que eu queria falar. Porque eu também lidei com isso durante muito tempo. Eu falei em alguns vídeos já o quanto eu ter sido o irmão mais velho, né, fez com que eu tivesse que amadurecer mais rápido, ou tomar decisões, ou ter criado casca mais rápido do que a maioria das pessoas da minha idade. E, ao mesmo tempo, isso me trouxe um peso de que eu tinha que estar sempre vivendo algo extraordinário, como se o que eu estava vivendo não fosse suficiente. Então, aos 20, eu realmente e literalmente me cobrava como se eu já tivesse 30 anos. Cobrava estabilidade, cobrava um salário que não era esperado para a minha idade. E é completamente louco quanto isso tem peso na sociedade que a gente vive hoje. O quanto a gente tem pouca paciência sobre aprender as coisas, sobre entender, sobre criar repertório. E esse cara no vídeo dele, ele fala muito sobre isso, que ele demorou muito tempo para aprender e criar esse repertório. Ele é tido como uma pessoa muito sábia, mas ele só se tornou sábio porque ele viveu muita coisa. E ter vivido muita coisa levou tempo, levou anos, levou meses, teve muitos erros, tiveram muitas vitórias também. E ele fala sobre isso e eu acho que é um pouco desse tom que eu queria trazer para essa conversa. Talvez você esteja cobrando de si mesmo algo que não é esperado. Ou talvez você não esteja considerando tudo que está ao seu redor para o peso que você coloca sobre as suas próprias costas. E eu falo porque eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Me sentia literalmente pesado e responsável pela minha família, pelas pessoas que estavam próximas a mim, e isso só me trouxe problemas. E eu nem tinha todas as ferramentas ainda. Hoje eu tenho 30 anos e até eu atingir esse nível de maturidade, eu me cobrava como se eu já tivesse 40. Então eu me cobrava sobre ter uma família, sobre ter uma estabilidade financeira, sobre ter um emprego que pagasse o salário que eu acreditava que eu merecia naquela faixa etária. E também me comparava isso, né, com o que outras pessoas estavam vivendo, mas principalmente eu achava que eu estava atrás e que eu deveria acelerar todo esse processo. Eu acho que isso é muito problemático, porque leva tempo para a gente aprender as coisas. Leva tempo para a gente entender a maioria das coisas na nossa vida. E quanto mais pressa a gente tem, né, tem a famosa frase, né, do apressado come cru, que resume bem isso, de que a gente precisa ter paciência para a maioria das coisas que a gente conquista na nossa vida. Eu acho extraordinário que pessoas com uma idade inferior à minha estejam vivendo coisas que eu só esteja vivendo agora. Mas isso não é importante para mim, sabe? O que é importante para mim é o que eu estou vivendo eu mesmo, o que eu estou conquistando agora. E o que eu espero conquistar daqui para frente. Aos 30 anos, eu viajei para a Europa
mas eu não tenho um carro. E talvez no meu bairro tenham pessoas com uma idade inferior à minha que já tenham um carro. E qual é a medida que a gente está considerando, né, de sucesso, de coisas? Não existe uma régua que caiba para todo mundo, principalmente para todo homem, né? O que um homem deve ter aos 30 anos? O que a sociedade espera que um homem tenha aos 30 anos? Talvez você esteja cobrando mais do que é esperado para a idade que você tenha. E isso só vai te atrasar, só vai te trazer um peso para suas decisões muito maior do que deveria. Voltando nas as nossas referências, e os nossos pais são as nossas principais referências, né? Na minha idade, meu pai já tinha 5 filhos. Sim, ele já tinha 5 filhos aos 30 anos. E eu achava que essa era a medida certa, a medida dele, no caso. Então, muito cedo, eu achava que eu já tinha que ser pai, que eu deveria ser pai. E isso foi, inclusive, um problema que eu tive que lidar ao longo dos anos, assim, da minha fase pós-adolescência, né, e início da minha fase adulta, porque eu achava que eu já deveria estar formando uma família por ter visto meu pai tão novo sendo pai de alguns filhos. E não era a medida dele a ideal, pelo menos não é para mim. Eu tenho um grande sonho de ser pai, esse é um dos meus objetivos de vida, assim, mas isso precisa acontecer naturalmente, né? No caso dele, aconteceu no tempo que tinha que acontecer, com as escolhas e decisões que os meus pais tiveram, mas não é como se eu pudesse usar a régua de outra pessoa, até de pessoas que talvez não estejam no nosso contexto familiar, seja uma pessoa que eu admiro e eu simplesmente adoto o que ela está vivendo, a conquista nas fases que ela está vivendo, no tempo que ela está vivendo para mim. Não, não vai dar certo. Literalmente não vai dar certo. Então eu sei que quando eu for pai, e naturalmente, quando isso acontecer, eu estarei muito mais preparado, porque eu não tentei acelerar o processo disso, sabe? Como se eu tivesse atrasado, tivesse concluído essa etapa. Fosse só mais um quilômetro da minha corrida, da corrida da vida, né? Que a gente acha que tem alguém cronometrando. Não tem literalmente ninguém olhando para o que a gente está fazendo e contando o tempo do que a gente está fazendo. Então, essa questão com o meu pai também foi muito doida pensar. E eu conheço outras pessoas que na minha idade já são pais. Eu conheço pessoas que na minha idade já tem uma casa, conseguiu comprar uma casa, construir uma casa. Eu conheço pessoas que na minha idade já têm carro, conheço pessoas que na minha idade estão morando em outro país. E, cara, literalmente eu fico muito feliz por elas. E por muito tempo eu me comparava a elas porque eu achava que eu tinha que estar vivendo o mesmo que elas estavam vivendo. Que eu tinha que estar correndo no mesmo ritmo que elas, na mesma corrida que elas. Então, quando eu saí da pós-faculdade, né, eu vi as pessoas sendo contratadas, as pessoas assumindo o cargo de sênior, às vezes de coordenação, e eu ficava, cara, por que que eu não tô vivendo isso, sabe? Não, de novo, não era uma inveja, tipo, eu queria o que a pessoa tem. É por que que eu tenho uma idade parecida com essa pessoa e essa fase não chegou pra mim ainda, né? Depois que você entende que não existe steps, não existe velocidade da corrida da vida, se a gente pode dizer assim. Só tá todo mundo vivendo, cara, só tá todo mundo no seu ritmo, entendendo o seu próprio ritmo, entendendo qual que é o melhor tênis para correr, entendendo qual que é a melhor forma de fazer o movimento de uma maneira natural. Então acho que você deveria pensar, sentar com esse tema, né, e realmente refletir se você talvez não esteja tentando acelerar ou pular etapas do que está acontecendo na sua vida literalmente agora. Só esteja projetando o que você deveria estar vivendo na fase que você está.
Talvez você esteja se cobrando aos 30 o que é esperado aos 50, uma estabilidade financeira, familiar, que só é esperada em outra fase da sua vida. Mas você está usando esse balizador como o seu sucesso ou insucesso agora. Eu fiz isso por muito tempo, até entender que não existe uma forma, que não existe uma medida, que não existe uma régua, que não existe ninguém cronometrando o que eu estou fazendo, no ritmo que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é importante só para mim, só para as pessoas que estão ao meu redor. E é isso. Já falei algumas vezes, né, que ninguém está prestando atenção no que a gente está vivendo, ninguém se importa com o que a gente está vivendo, é importante para nós, a gente não precisa acelerar. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito sobre viagens. Eu gosto muito de viajar de ônibus. E tem muita gente que gosta de dormir, eu acho que é uma forma de aproveitar também, né, um momento para descansar, mas eu gosto de ficar na janela. Por que eu gosto de ficar na janela? Porque eu gosto de acompanhar a viagem, conhecer outras cidades, né, ver como que são as organizações na beira de estrada, os negócios na beira de estrada. Estar presente literalmente durante aquela viagem. E eu acho que a vida precisa ser assim, sabe? A gente precisa estar aproveitando cada uma dessas etapas. A nossa viagem na janela, as coisas que estão acontecendo na nossa frente, sabe? Literalmente o ordinário. Tipo, olhar para o ordinário com gosto, assim, com presença e com interesse. Não focar literalmente só nas coisas mais bonitas, nos acontecimentos grandes. E isso tem trazido uma leveza, tem trazido uma paz para minha vida gigantesca, gigantesca. Eu falo que, assim, talvez aos 30 eu tenha atingido o ápice da minha maturidade até o presente momento, porque eu realmente refleti sobre isso, olhei para o repertório, sobre as coisas que eu tinha vivido, que eu vivi, né, até essa fase, e eu tô muito mais preocupado em estar presente em cada uma dessas etapas, desses acontecimentos, o café simples, no lugar simples, até o jantar no lugar legal, a viagem para uma cidade vizinha, até a viagem para outro país. Eu me questiono, me cobro muito sobre realmente estar presente. Então, reforço, né? Não use a régua de outra pessoa, não use a quilometragem de outra pessoa para balizar o que você deveria estar vivendo agora. Repense se você não está pulando etapas, acelerando o seu processo. E como mantra aqui do canal, confia muito no processo, porque é aí que está o segredo, em estar presente, literalmente presente, em cada uma dessas etapas. Talvez a medida de sucesso que você está usando seja financeira, seja familiar, seja profissional, não é a mais adequada para o seu contexto. E olhar com clareza para isso vai te trazer uma paz gigantesca, assim como trouxe para mim. Então, óbvio que eu sou muito ambicioso e quero conquistar muitas coisas grandes, quero viver momentos extraordinários. Hoje eu olho para o que eu tenho e sou muito satisfeito com o que eu estou vivendo hoje. Num parque aqui perto de casa, no frio, ventando pra cacete. E esse é o meu dia de hoje. Não tem o sol que eu gostaria, mas foi o dia que me foi apresentado e eu escolhi aproveitá-lo também. Espero que você esteja gostando dos vídeos, que esteja fazendo algum sentido para você. Me deixa um comentário se você concordou com alguma coisa que está aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, também ajuda muito a chegar em outras pessoas. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Eu sou o Dan Souza e até mais.